Então, gente, vamos dar seguimento à nossa aula de história. A gente pula para o capítulo 2 do nosso livro, certo? E o tema é povos e religiões, certo? Lá na página 32. Eu vou enviar a apostila no grupo, né? Enquanto não chega o nosso livro, vamos acompanhando pelos PDFs mesmo, tá certo? Povos e religiões, uma coisa importante, né? Eu não sei se vocês pararam para ver nos vídeos aí, hoje em dia o conhecimento tá aí para todo mundo, né? Olha só, cada povo tem uma crença diferente, tem uma religião diferente. Pode coincidir de outros povos terem a mesma crença que a nossa? Sim, pode. Mas existem, o que eu quero que vocês entendam é que existem muitas religiões mundo afora, certo? Cada povo geralmente tem as suas crenças, que são baseadas na sua vivência, né, na sua cultura, certo? Está muito relacionada essa questão de religião com cultura de cada povo, né? As tradições de cada povo. Aqui no Brasil mesmo, né? Aqui no Brasil nós temos várias religiões, nós não temos uma religião única, né? Inclusive o nosso Estado, né? A nossa Constituição Federal nos garante a liberdade de crença também, né? Ou seja, a liberdade de ter a religião que a gente quiser. E o Brasil não tem uma religião que seja registrada pela lei como, como uma religião oficial, que ela é imposta pelo Estado, certo? Aqui no Brasil você pode seguir a religião que você quiser. Então, hoje nós temos muitas igrejas no Brasil, né? E essas igrejas são do mais diversos tipos, né? Nós temos a Igreja Católica Romana, nós temos a Igreja Católica Ortodoxa, nós temos a Igreja Luterana, nós temos a Igreja Presbiteriana, temos a Igreja, temos as igrejas pentecostais, temos as igrejas protestantes, né? E além das igrejas, nós temos outras religiões aqui, como são as religiões de matriz africana, né? Que é o candomblé e a umbanda, né? Temos também a religião do espiritismo, né? Que eu acho que são as principais. Há alguns grupos de judeus, né, que vivem aqui, que praticam o judaísmo, que é a religião principal deles, apesar de ser menor, mas existe, né? Então, assim, somos livres para praticar a religião que a gente quiser, certo? Aqui no Brasil, atualmente é assim. E justamente aqui é assim essa mistura de religiões, por quê? Porque o Brasil em si, o povo brasileiro de hoje, nasceu da mistura de vários povos, né? Nós nascemos da mistura do indígena com o africano que veio para cá escravizado, né? Com posteriormente os imigrantes europeus que aqui vieram, italianos principalmente. Também nossa cultura é misturada com os portugueses, que foram nossos colonizadores, então por isso que a cultura brasileira ela é muito diversificada, né? Então nós temos diversidade em culinária, diversidade nas próprias raças entre si. O povo brasileiro é muito misturado, né? Não existe uma raça pura. O brasileiro ele é misturado entre indígenas, africanos, né? Europeus de uma forma geral, e também, né, nossas tradições são bastante diversificadas também em alimentação, em moda, e não é diferente com a religião, né? Cada povo que aqui esteve deixou um pedacinho da sua cultura para nós, deixou também, né,
um pedacinho das suas crenças, né? Uma religião muito interessante aqui no Brasil, que ela é uma mistura, né, do cristianismo católico, do espiritismo e das religiões de matriz africana, é a Umbanda. A Umbanda, ela trabalha elementos do candomblé, elementos da religião católica, porque há lugares que eles cultuam os santos católicos também, e trabalha elementos do espiritismo, né? Quando eles tratam do culto, né? A invocação e a conversa com espíritos, né? Quando eles tratam também da questão da crença na reencarnação, né? Só a título de curiosidades. Mas, saindo do Brasil atual, de onde nós temos toda essa miscelânea, né? E indo para a antiguidade, né? De outros povos, né? Os povos antigos, eles acreditavam, né? Como eles tinham as suas próprias religiões, as suas próprias crenças, certo? E esses povos antigos, existiam povos que eles eram politeístas. O que é isso? Politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, não era em um Deus só. Nós aqui no Brasil acreditamos em um único Deus, né? Pelo menos até onde eu tenho conhecimento, mesmo as religiões de matriz africana, que é um grande erro que se tem, né, que popularmente acha-se que os deuses das religiões de matriz africana são os orixás. Não, não são. Para essas religiões, os orixás são santos, como os santos da Igreja Católica, certo? São santos. Porém, Deus, ele é um só. Tanto na religião católica, como na religião protestante, onde realmente só se crê em Deus. Quando eu falo protestante, gente, é a religião evangélica, tá certo? Para os evangélicos não existem santos, somente Deus, né? E quem foi meu aluno ano passado em ensino religioso sabe, né? Que esse Deus, ele era o quê? Onisciente, onipresente e onipotente, certo? Então, essa mesma figura desse Deus, ele vai mudar de nome nas religiões aqui no Brasil, mas todas as religiões, pelo menos as que eu conheço são praticadas aqui, todas elas acreditam em um único Deus, né? Ainda que mudem de nome, tá certo? Só para esclarecer essa dúvida, que às vezes surge. Orixás na Umbanda e no Candomblé não são deuses, são santos. E os santos da Igreja Católica também não são deuses, né? Eles são apenas santos. O que é isso? Espíritos evoluídos, né? Que passaram por aqui, que deixaram seus ensinamentos, seus exemplos. E que se acredita que se você pedir a eles alguma coisa, pode chegar, eles podem fazer a intercessão, seria como se fossem advogados, né? Levariam o seu pedido para o Deus maior, né? Para o verdadeiro Deus. Isso na religião católica e nas religiões de matriz africana. Para os evangélicos, mais uma vez eu digo, para não haver confusão, para os evangélicos hoje, eles creem somente em Deus. Então, todos os pedidos deles são direcionados a Deus ou a Jesus, que é o Filho de Deus, certo? Mas voltando aos povos antigos, né? Já que a nossa aula não é de religião, é de história, mas é sempre um tema polêmico, por isso que a gente entra mais um pouco para tirar um pouco das dúvidas, né? Os povos antigos eram diferentes. Alguns povos, certo? Também não eram todos. Mas eles acreditavam em vários deuses, né? Como, por exemplo, o Egito Antigo, né? Os antigos egípcios, eles acreditavam em vários deuses. Então, tinha o deus do sol, tinha o deus que era o Amon-Ra,
tinha o deus da morte, que era o Anubis, né? Tinha a deusa da lua, tinha vários deuses, né? Cada um tinha um atributo diferente, uma função diferente, né? E cada um era de um jeito. E os deuses egípcios, eles eram interessantes, né? Porque eles tinham a aparência de animais. Por exemplo, o deus Anubis, ele tinha a cabeça de cachorro. No livro de vocês, lá na página 34, diz assim: os egípcios acreditavam em vários deuses, ou seja, eram politeístas, e os responsáveis pelos cuidados dos assuntos divinos eram os chamados sacerdotes. Ou seja, os sacerdotes eram quem tratavam de fazer os pedidos aos deuses, certo? Hoje nós temos sacerdotes também. Por exemplo, o pastor é um sacerdote, o padre é um sacerdote, o pai de santo, né, que às vezes, né, sofre aquele preconceito ainda, é outro, mas o pai de santo, a mãe de santo, ele também é um sacerdote, tá? Eles deveriam alimentar, proteger e divertir os deuses. Lá no Antigo Egito, viu, gente? Para isso, eram construídos templos, onde, de acordo com as crenças egípcias, os deuses moravam. Veja, notem uma coisa importante, né? Para os egípcios, na cabeça deles, os deuses deles moravam naqueles templos. Templos, né? São os lugares aonde tem o culto, né? O culto religioso. Uma igreja é um templo, certo? Em troca do cuidado, do respeito e dos cultos, os deuses garantiriam a paz e a prosperidade. Muitos deuses egípcios representavam diferentes aspectos da natureza, como a cheia dos rios, as chuvas e o sol. Existiam também deuses guardiões das cidades, responsáveis pela escrita e pelo conhecimento, e os deuses protetores das mulheres e das crianças. Aí vocês veem no PDF de vocês essas estatuetas douradas, né? Que elas representam o deus Osíris, que ele está no centro, acompanhado da sua esposa Ísis e do seu filho Horus. Ouro e lápis lazuli, cerca de 870 a.C. Osíris era o deus supremo e o juiz do mundo dos mortos. Então guardem isso, né? As civilizações que têm a crença politeísta é aquela que acredita em vários deuses. E um exemplo é a civilização do Egito Antigo. Era só o Egito? Não. A Grécia era assim também, Roma era assim, a Suméria era assim, a Mesopotâmia que nós falamos em aulas passadas também era assim, também acreditavam em vários deuses, tá? E em contraponto ao politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses, existe o monoteísmo, ou seja, aquela religião que acredita em em um único Deus, né? E esse único Deus, geralmente ele é onisciente, onipresente e onipotente, ou seja, ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares e só ele tem poder para tudo, certo? No livro de vocês, lá na página 35, 36 e 37, tem 3 textos, né? Que é bem interessante, eu recomendo a leitura, certo? Que é bem interessante, que fala sobre o quê? Os mitos da criação do mundo. Cada povo, dentro da sua crença, dentro da sua religião, tem uma história diferente para a criação do mundo, certo? Então, ali nós temos
3 textos de 3 povos diferentes que trazem esses mitos da criação. Então, eu peço que vocês leiam, respondam as questões da página 35 e da página 37. Copiem as questões, né? E coloquem no caderno. E depois me mostrem, certo? Aí a gente pula para a página 38, onde a gente fala do monoteísmo, né? Nem todas as religiões dos povos antigos eram politeístas. Algumas delas cultuavam um único Deus. As religiões que acreditam na existência de um único Deus são chamadas monoteístas. Uma das primeiras religiões monoteístas foi o judaísmo. Muitos especialistas no assunto dizem que essa religião começou a se formar por volta do ano de 1700 a.C., entre os hebreus, povo que vivia no reino de Israel, nas regiões onde hoje se encontram Israel e Palestina, a região que hoje vive em guerra, em conflito, né? Os hebreus seguiam um Deus chamado Javé e tinham de respeitar uma série de regras, como cultuar somente Javé e não comer carne de porco. Essas regras foram escritas em livros sagrados, como a Torá. Depois ficaram conhecidas como parte do Antigo Testamento da Bíblia cristã. O judaísmo ainda é praticado e possui muitos seguidores. A maioria deles está em Israel e nos Estados Unidos, mas eles também estão espalhados por vários países do mundo, inclusive no Brasil. Olha só, o que vocês devem gravar aqui. Lá na antiguidade já existiam povos também monoteístas, né? E esses povos não acreditavam em um único Deus, certo? Um exemplo desses povos é o povo judeu. Uma informação importante: Jesus era judeu, tá? Ele nasceu no meio do povo judeu. E a partir dos ensinamentos dele, né, que a base era o judaísmo, certo? A partir dos ensinamentos dele foi criado o cristianismo, que é o que a gente hoje mais pratica aqui no Brasil, né? A religião católica, ela é cristã, a religião protestante, que é a evangélica, também é a religião cristã, tá certo? E a base da nossa religião cristã é o judaísmo, que começou, conforme nosso livro diz aqui, em 1700 antes de Cristo, ou seja, 300 anos antes de Cristo nascer, o judaísmo já começou a ser praticado entre os hebreus. Tá certo? Dúvidas? Estou à disposição. Oriento agora que façam o questionário no Google Forms, né? Cujo link está enviado junto com o link dessas aulas, tá certo? E qualquer dúvida, estou à disposição.